Boa tarde. Hoje é a nossa terceira aula de História Geral no nosso programa iniciado há 3 semanas com o professor Marminho, que já falamos na primeira aula sobre a violência nos Estados Unidos, suas origens. Já falamos na semana passada da crise econômica e financeira mundial. E hoje eu vou fazer uma pergunta para ele, que ele com certeza dará uma resposta muito completa, que é sobre a divisão do mundo em Oriente e em Ocidente, e se essa divisão precisa ser diferenciada, modificada, no sentido de que o Oriente se divide em dois, tais as guerras, as revoluções, as brigas, as lutas que eles têm lá entre eles. Então eu convido vocês para assistir essa aula desse excelente professor, profundo conhecedor de línguas, que já viajou muito pelo mundo afora e que tem um cabedal muito grande para transferir para nós. Boa tarde, Marminho. Boa tarde, Yara. Em primeiro lugar, obrigado por dizer que os meus comentários são aulas, mas eu não chego a dizer que são aulas, são comentários, são algumas conversas informais aqui que a gente procura passar algum pouco do conhecimento que a gente tem. Então, viram aula. Então, tal grau de conhecimento seu, viram aula. O tema Oriente e Ocidente, pois bem, isso daí é um tema delicado e importante para as ciências humanas, porque não é que sejam categorias, é preciso explicar o seguinte: o estudo do ser humano, principalmente o estudo científico do ser humano, ele esbarrou numa dificuldade que era uma vontade que se tinha de fazer ciência de um certo modo, que é uma ciência determinística e uma ciência através de conceitos que alguns ramos da filosofia e da matemática chamam de conceitos nítidos. Conceitos nítidos são aqueles para os quais a gente pode fazer uma pergunta sim ou não, né, em termos de sim ou não. Por exemplo, Yara já fez 18 anos, sim ou não? Sim. A resposta é não, né? Ah, sim, já? Sim, muitas vezes. Entendeu? Agora, perguntar, por exemplo, para Yara. O Yara, Ana Isa e Ana Luísa são meninas obedientes? Você vai dizer isso é uma questão de grau. Verdade, tá certo? Verdade, é relativo. É relativa, nesse sentido, quer dizer. Ou como, por exemplo, o conceito de ser jovem e de ser velho. Uma pessoa de 80 anos dificilmente vai estar dentro do conceito de jovem, mas uma pessoa de 30, você tem uma dificuldade de dizer se é jovem, se é velho. Tem graus de pertinência dentro desses conjuntos, dessas classes, jovem e velho. Muito bem. Ciências humanas, mais ou menos tudo é assim. As categorias, elas são categorias difusas, têm graus de pertinência, e os eventos não são determinísticos, ou seja, num dado estágio, não é como num algoritmo que você pode prever qual é o estágio seguinte do desenvolvimento da coisa. Sempre há mais de uma possibilidade. As possibilidades são previsíveis, mas você não sabe qual delas vai se concretizar. Sempre há mais de uma. Não é toda e qualquer possibilidade que acontece. São algumas poucas, há uma restrição, mas você nunca sabe qual que é. Tá? Então, isso é. Muito bem. Agora, o conceito de Ocidente e de Oriente. Explicar um pouco a origem das palavras. Os antigos acreditavam que o mundo era dividido em 3 continentes. Dois no norte, que era a Europa e a Ásia, e um do sul, que era a África. Eles não sabiam que isso era uma grande massa de terra. Eles pensavam realmente que em algum lugar deveria haver uma porção de mar, de água, que separaria a Ásia da Europa e a África da Ásia. Eles não tinham um apanhado de conhecimento ainda para formular isso.
Depois houve uma tradição que consolidou que essa grande massa de terra do mundo antigo fosse em 3 continentes. Muito bem. O Ocidente é onde acontece o ocaso do Sol. O Sol se põe no Ocidente. Que é associado, o continente associado ao Ocidente é a Europa. O Oriente é onde está a origem do Sol. O Sol nasce. E veja bem, como isso era feito, essa divisão do mundo era feita por pessoas que estavam no hemisfério norte, eles observavam o Sol caminhando de leste para oeste, mas o Sol passa no sul, você não observa o Sol ao norte. Então por isso o sul e Sol tem a ver por causa disso. O sul é o lado do Sol, o lado que o Sol está atingindo seu máximo. E o lado do sul era a África. E esse nome África tem justamente a ver com a ideia de clima temperado, de clima tropical, quente, de zona difícil de viver, tá? E a Ásia era o continente do Oriente. Muito bem. Mas acontece que depois a divisão Oriente e Ocidente foi usada dentro do próprio Império Romano para dividir as províncias do Império Romano, para agrupar. Então tem uma noção de Oriente e de Ocidente que é relativa ao antigo Império Romano, e tem uma outra noção de Oriente e de Ocidente que é relativa a essa divisão cosmológica, geocêntrica, antiga, do tempo que eles achavam que a Terra era plana e que não sabiam da existência nem da Oceania nem da América. Tá? Então, tem essas concepções. Outra concepção que entrou dentro da nossa cultura foi graças a alguns autores. Eu vou citar um autor marxista chamado Gramsci, é italiano, que é descendente de albaneses. Antônio Gramsci, ele formulou uma divisão das sociedades em sociedades do tipo ocidental e tipo oriental, para entender como é que se organizava a luta dos trabalhadores em cada uma delas. Então ele explicava o seguinte: a estrutura de poder na sociedade não é só a classe política, não é só o Estado. Existe o Estado, o governo, tal, mas existe também a sociedade civil. E a ordem burguesa, ele explicava, se mantém tanto pela força quanto pelo consentimento. O Oriente, a sociedade do tipo oriental, seria uma sociedade como a russa, para ele, em que a sociedade civil é uma coisa muito fraca, muito débil, era mole como uma gelatina. E o Estado, que era czarista, era super poderoso. Então ele explicava, nas sociedades do tipo do Oriente, as pessoas que trabalhavam na causa dos trabalhadores tinham que fazer como Lenin, Trotsky e Stalin fizeram, pegar em armas e enfrentar um Estado totalitário, que é um Estado que não tem partido, que não tem sindicato, que não tem associação de nada, que o enfrente. E tinha que ser derrubado assim. Numa sociedade do tipo ocidental como a italiana, as coisas tinham que ser diferentes. Não bastava o uso de armas para fazer uma revolução. Tinha que haver conversa, entendimento. As pessoas precisavam ser persuadidas de que este ou aquele caminho era o melhor, ou mais viável, ou o natural. E ele dizia o seguinte: quando é que a classe trabalhadora vai ter a sua ascensão, vai fazer a sua revolução? O dia que a classe trabalhadora ditar as normas da cultura, da política, etc. Ela for a classe influente, a classe que gera as ideias e que organiza as coisas. Muito bem. Nessa classificação, onde é que fica o Brasil? Ninguém sabe. Uma sociedade como o Brasil tem umas características um pouco da Itália, um pouco da Rússia, mas claramente, por exemplo, uma sociedade como o Catar é uma sociedade oriental nesse sentido. Uma sociedade como a Inglaterra é uma sociedade ocidental. Né? Agora, os países da América Latina e da África já são bem mais complicados. Mas ele fez essa divisão e é adotada para efeito de estudos. Como toda abstração, ela é uma simplificação.
ela tem os limites dela e ela não consegue dar conta de todas as categorias. O que tem de relevante? Porque o Gramsci morreu no tempo do fascismo, né? Parece que saiu da cadeia e morreu pouco tempo depois de tuberculose. Ele era prisioneiro de Mussolini. O que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá é que os países da Europa e da América do Norte, de tanto se intrometerem no Oriente Médio, no Oriente, eles já passaram várias das características para os países asiáticos. Então hoje a Ásia, que era o grande continente do Oriente, ela tem características um pouco da Europa, um pouco das tradicionais e tal. Então uma sociedade como o Japão, uma sociedade bem industrializada, bem tecnológica, etc. Uma sociedade como o Paquistão é totalmente tradicionalista, né? Uma sociedade como a Índia está no meio do caminho, tem tradicionalismo com avanço tecnológico, etc. Então, existe um caldeirão de coisas acontecendo no Oriente hoje. Existem lutas, né? Agora, por exemplo, no mundo árabe, a gente vê claramente que algumas tendências prevalecem. Países como a Síria e o Líbano, ainda que não sejam democracias, claramente têm um desejo de convergir com a Europa. Os países do norte da África, como Líbia, Argélia, Tunísia, Egito, eles têm uma ligeira maioria querendo convergir para a Europa, se modernizar e tal. E tem uma outra parte, não pequena, embora ainda um pouco minoritária, mas não pequena, que quer um tradicionalismo. Agora, uma sociedade como a Arábia Saudita, de Omã, Iêmen, são sociedades que predominam completamente o tradicionalismo, né? Então elas são sociedades que têm mais dificuldade para mudança. Então vocês vejam que nesse movimento da Primavera Árabe, nem que a Primavera Árabe produziu mais mudanças, foram nesses países do norte da África, que tem esse desejo, né? Nos países do Golfo Pérsico ali, os sultões, os reis, os emires e príncipes, eles sufocaram essas revoltas sem grande esforço. Eles simplesmente deram porrada e o povo calou a boca. Então, hoje nós temos um mundo ainda dividido em Oriente e Ocidente, com algumas mudanças de lugar. Ele não é uma divisão nítida essa. Já foi. Já foi mais nítida, já foi mais clara essa divisão, não é muito. Né? E depende muito de onde é que você está falando. Por exemplo, o Chipre é considerada uma ilha da Europa, mas o Chipre está na costa da Turquia, que é considerada a Turquia asiática. A Turquia tem um pedaço na Europa, outro na Ásia. Né? Então, as Ilhas Canárias são consideradas parte também da Espanha, da Europa, mas elas estão já na África. Né? Agora me diga. A Austrália está no grupo do Pacífico, é considerada Ocidente, e ela não está muito fora do hemisfério do Japão. Elas estão no mesmo hemisfério, mas a Austrália é considerada Ocidente e o Japão ainda é considerado Oriente, embora moderno. Tá? E a China? Com esse avanço econômico dos últimos anos, o que acontece com ela? Muda de lado ou fica? Ela está mudando para o Ocidente? A China e a Rússia são os casos mais interessantes para falar, porque existe essa ficção que punhará, que é o grupo dos BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. Acontece que isso é uma ficção maldita, vou dizer idiota, que também não deveria ser, porque Brasil e Índia, somente por causa de tamanho geográfico e de população, é que são comparáveis a China e Rússia. Mas em termos de poderio econômico, desenvolvimento tecnológico e tal, não tem comparação. A Rússia era a segunda superpotência mundial, aquela que fazia os Estados Unidos tremerem. E depois da Rússia, que é como União Soviética, depois da Rússia era a China. Eles são superpotências, esses dois países. Tá? Eles têm armas nucleares, botaram satélites, homens no espaço,
Tá? A primeira sonda ao outro planeta foram os russos que mandaram. O primeiro homem em órbita foram os russos. Em 59 foi uma sonda russa que atingiu a Lua. Só em 69 é que depois teve um homem norte-americano lá. Então eles não são para brincadeiras, eles são países que têm um poderio econômico, militar, cultural, fantásticos, são superpotências sim, só que eles estiveram combalidos por conta das mudanças, porque as mudanças sempre quando ocorrem elas custam. E o que aconteceu é que nesse cenário a China emergiu mais forte do que a Rússia, porque a China aprendeu que a divisão capitalismo e socialismo ela tem uma certa relatividade, porque não existe, até hoje não existiu no mundo, uma economia 100% de mercado, nem uma economia 100% estatal. Eles perceberam isso, então eles conciliaram uma economia estatizada com uma economia privatista, primeiro em alguns redutos deles, né? No caso, por exemplo, os enclaves de Macau, que era português, Hong Kong, e depois na própria China popular eles fizeram essa mistura de estatismo com privatismo, né? Dizem que ela junta o pior do socialismo e o pior do comunismo, do capitalismo num sistema só, né? Ao passo que, por exemplo, os países escandinavos misturariam o melhor do socialismo com o melhor do capitalismo, né? Mas sem querer entrar na discussão do que é socialismo, o que é capitalismo e tal, mas é mais ou menos essa receita dela de trabalho. Existe uma superexploração do ser humano na China, que é terrível, inaceitável do nosso ponto de vista, mas que para eles chineses, enquanto povo, é um sacrifício que eles devem fazer, porque eles foram o primeiro país no mundo. A China já foi um grupo de países que se uniu, formou um grande império. O grande império caiu, se dividiu e se fragmentou em vários países que depois voltou a se reunir. A China é uma civilização que teve já 3 ápices, pelo menos. Nós temos aí que ela deve ter pelo menos 10 mil anos de história. Pelo menos 10 mil anos de história. Sendo que a história registrada em livros é recente, de 6 mil anos para cá. De 6 mil anos para cá. Nós temos evidência de achar que ela deve ser mais antiga do que dos livros que a gente tem deles. Então, a ideia deles mandarem no mundo não é novidade para eles, é um projeto antigo. É um projeto de 10 mil anos. É um projeto de 10 mil anos, que para eles não é tempo nenhum. Para eles, essa geração, a próxima, não importa. O que importa é uma continuidade. Eles, na mentalidade deles, o indivíduo não é tão importante quanto o coletivo. O indivíduo se sacrifica pelo coletivo, se torna uma engrenagem. Só que isso daí não anula o fato de que não é esse tipo de sociedade que nós aqui no chamado Ocidente ou na América Latina queremos, que uma sociedade mais justa, em que as pessoas possam contribuir para a coletividade, mas elas também individualmente possam ser felizes, tal. Então é complicado. Só que a China está exportando esse modelo de produção dela, de superexploração do trabalhador para outros países. Então as relações do trabalho começam a ser precarizadas em outros países. A ideia de que nós temos que ter cada vez salários menores para cortar mais custos, condições de trabalho piores, né, menos higiene, menos segurança, para poder fazer a coisa mais barata possível. Nós estamos dando uma volta ao mundo histórica, né? Nós saímos da escravidão e estamos voltando a ela pelo que tudo indica. Também, tudo indica que nós vamos voltar para a escravidão. Nós temos no Brasil, nós corremos o risco de, em alguns anos, nós só termos extremamente ricos e extremamente pobres. Só que daí os extremamente ricos a gente não vai encontrar na rua. A gente pode ter uma situação como a Haiti, que a gente anda para lá e para cá e o que a gente vê é pobre e miséria. É pobre, porque os extremamente ricos vão ser uma minoria que poderá esconder-se completamente.
Nós vamos encerrar a aula de hoje e na próxima semana a gente volta a este assunto, detalhando melhor os BRICS. Só quero acrescentar o seguinte: na política regional e local, o assunto que vai pegar fogo é uma eleição sindical, os sindicatos metalúrgicos, virou uma briga política, que é o maior da cidade, e o que tudo indica é uma disputa agora entre o PSDB e o PT. O PSDB está voltando a se interessar pelos sindicatos. Parece que eles estão aprendendo com o PT, que eles têm que ter uma base sindical e populares, de movimentos populares, para ambicionar um retorno à presidência da República. Então notem bem que o que acontecer aqui no sindicato dos metalúrgicos pode refletir na disputa entre esses dois grandes partidões. É claro que eu não voto nem no PT nem no PSDB, todo mundo sabe disso. Para mim é igual, mas eu apenas estou registrando que eles estão disputando o sindicato aqui. Na semana que vem a gente vai falar desses dois assuntos: municipal e regional, com as eleições do Sindicato dos Metalúrgicos, que deixou de ser uma eleição sindical para... ficou muito mais com viés político partidário. E a gente volta também a falar dessa maluca divisão do mundo entre Ocidente e Oriente, onde hoje parece que está todo mundo no liquidificador e a gente não sabe o que vai sair daí. Obrigada a todos, obrigada, Marlene. Obrigado a vocês. E leiam o Diário de Taubaté. Leiam o Diário de Taubaté. Comprem, anunciem.